Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o serviço AWS Glacier, que é um serviço de storage da AWS para arquivamento a longo prazo. Então ele é bem diferente do S3 que nós já conversamos. O S3 você tem acesso ao dado um pouco mais rápido. Agora já no Glacier ele é um pouco diferente. Então o objetivo dele é você ter arquivos armazenados a longo prazo, ou seja, aquelas normas normalmente que você tem que armazenar o arquivo por anos e acaba sendo caro armazenar eles. Então o Glacier ele é uma solução para esse tipo de necessidade, principalmente para documento, para logs, coisas muito antigas que eventualmente você pode precisar, mas normalmente você nunca precisa, né? Só por questões de normas. Ele é conhecido também como um cold storage. Por que cold storage? Porque ele é um storage que você não tem acesso ao dado muito rápido. Ele é como se fosse uma fita. Então ele é um arquivamento mais lento. Você não consegue falar, eu quero esse arquivo. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daí para vocês. Eu coloquei aqui sem previsão. Por que sem previsões? Porque imagina assim, você tem uma empresa e você tem a necessidade de ter um cold storage para armazenar esses dados por um longo período, por 5, 10, 15 anos. Você vai precisar de uma infraestrutura. Isso quer dizer que você precisa de pessoas, você precisa de hardware, você precisa de redundância, você precisa de um hardware com durabilidade. Nós sabemos quando vamos para esse tipo de solução, acaba sendo uma solução em fita. E a fita, você sabe que ela tem todo um prazo de vida, né? Então não é tão simples assim, você precisa ter pessoas qualificadas para trabalhar com isso. E o Glacier, você usa um serviço totalmente gerenciado pela AWS, então você não precisa se preocupar com isso. Ele tem já alta disponibilidade, então ele é altamente disponível, ele tem uma durabilidade extremamente alta, então você não precisa se preocupar, colocou seus arquivos, eles estão seguros lá. Ele é extremamente barato, então aqui o preço de armazenamento dele é de 0,004 cents por giga. Então você imagina lá, você tem que armazenar bastante coisa para começar a pagar $1. E aqui esse é o preço de armazenamento. Tem um preço também de você baixar os arquivos, mas é só depois que você passa de uma quantidade. E ele é muito inferior a esse daqui, tá? Então acaba saindo praticamente um preço muito baixo, você nem precisa considerar, acaba considerando mais esse giga, porque os dados que você coloca lá, já não é comum você precisar deles, tá bom, galera? E ele tem uma recuperação extremamente lenta, este é um ponto extremamente importante, porque acontece, é até comum assim em certificações, em provas você ver esse tipo de pergunta. Eles falam, uma pessoa quer armazenar fotos de uma foto, mas ele não acessa essa foto toda vez, ele acessa algumas vezes. Qual é a melhor solução? É um S3 ou um Glacier? O que é? Eu posso garantir que não é um Glacier, porque o Glacier, se você precisar desse dado, ele pode levar de 1 a 5 minutos. Se você pagar um a mais, ele pode vir nesse tamanho aqui de 1 a 5 minutos. Porém, ele pode levar também na conta standard, se eu não me engano, em torno de 5 horas. Eu coloquei o máximo de 12 horas, que é quando você faz um pedido em bulk, que é muito pedido de uma vez. Então ele pode levar até 12 horas. Então imagina assim, você tem uma foto, você não vai conseguir aguardar todo esse tempo. Então aí pela pergunta que eu fiz, pelo cenário que eu passei, provavelmente seria um S3, mas seria um S3 de acesso infrequente, que é Infrequent Access. Tá? Então, mas beleza, vamos voltar a falar sobre o Glacier. Então o Glacier você joga tudo o que você não vai usar no seu dia a dia, mas você precisa por causa de alguma norma. E ele é extremamente barato. Mas ele tem um pequeno problema. O que acontece? Você não é simples jogar os arquivos dentro dele. Então aqui é um desenho dele, esse é o Glacier, o desenho dele, e aqui dentro eu coloquei um desenho de um Vault. Então na S3 nós temos o Bucket, no Glacier nós temos o Vault, que é um pedacinho que a gente cria, como se fosse o balde, mas é um balde totalmente do Glacier, né, que é armazenamento cold. Então primeiro nós criamos esse Vault. Aí se eu quiser jogar um arquivo lá dentro, eu não consigo através da console fazer um download ou um upload, que seja. Eu não tenho acesso a isso. Então eu preciso usar alguma coisa para conversar com o Glacier. Eu tenho duas formas. Uma delas é através de SDK, né? Então eu posso usar uma SDK, por exemplo, SDK de Python, SDK de Java, SDK de PHP, qualquer coisa. Essa SDK, então é código, tá? Vai conversar com o Glacier. Outra forma que eu consigo além da SDK é através do CLI, que é o Command Line Interface. Então eu consigo através de uma Command Line, no PowerShell,
ou ali no shell mesmo, do Linux ou do Windows, conversar com o S3. Então, vou simular aqui. Imagina que você tem uma aplicação e essa aplicação ela precisa armazenar algum dado dentro do Glacier. O que ele vai fazer? Ele vai jogar, ele vai abrir uma conexão com o Glacier e ele vai fazer o upload. Simples assim, a mesma coisa do CLI, tá, pessoal? Agora, se você quiser baixar, é um pouco mais diferente. Se você quiser baixar, normalmente como que você faz? Eu vou até apagar isso aqui para não gerar confusão. Então, o primeiro, tanto do SDK como do AWW, imagina que pode ser qualquer um dos dois, a teoria é a mesma, você primeiro, inicialmente, vai vir e vai pedir qual que é o inventário. Então, você pede um inventário do Glacier. Ele vai te falar, são todos esses arquivos que eu tenho dentro de mim. Então, ele vai te retornar qual que são todos os arquivos. Aí você precisa entender quais são esses arquivos e falar, bom, eu quero esse arquivo aqui, o XPTO. Aí você manda outro pedido. Eu quero, que é conhecido como retrieve. Você faz o retrieve do XPTO. Ele vai entender, ele vai criar um job aqui. E esse job vai levar, como conversamos, de 1 a 12 horas, de 1 minuto a 12 horas. Então ele pode demorar ou não. Aí ele vai ficar processando. Quando eu sei que esse processamento acabou, você só vai saber porque você vai ficar olhando. Então de X em X tempos você tem que falar, terminou? Tem que ficar mandando, terminou? Qual é o status? Qual é o status? O retorno dele é um JSON, tá, pessoal? Então quando ele retorna um JSONzinho, você consegue entender no status. Vai estar lá em progress ou processando, vai estar lá um texto. Quando ele aparecer completo, quando ele retornar para você, está completo, você joga a terceira chamada, que é a chamada de download. Daí sim ele vai te retornar o arquivo e você vai ter acesso. Então vocês viram que é um pouco mais complexo. Tem 3 momentos aí para você baixar um arquivo. É bem diferente de você utilizar um S3, né? Ou até alguma outra solução de armazenamento. Então por isso que tem que manter em mente, ele é cold storage, é extremamente durável, extremamente uma ideia boa você usar para armazenar arquivos a longo período, principalmente por conta de normas e assim por diante. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido do Glacier e até o próximo.